A pesquisa sobre as mulheres no Congresso Nacional, ela aconteceu no âmbito de outras pesquisas feitas no Laboratório de Estudos de Pesquisa em Política e Cultura, e foi coordenado por mim, professora Daniela Nilim. O objetivo fundamental da pesquisa era exatamente tentar traçar um perfil das representantes mulheres no Congresso Nacional, verificando alguns pontos, como entrada na política, trajetórias, o modo como as próprias representantes explicavam a sua história, o seu desejo de estar no parlamento, as causas pelas quais as mulheres se reuniam através da bancada feminina, enfim, todo o processo que nós denominamos de trabalho parlamentar. Fazer pesquisa no Congresso exige assim, uma certa flexibilidade, porque o momento que as parlamentares estão no Congresso é o momento que a gente também pode acompanhá-las. Então, a nossa pesquisa tentou unir um pouco de observação permanente, do que era possível, de reuniões, de atuação na plenária, de reuniões nas comissões técnicas, reuniões da bancada feminina e entrevistas com a aplicação de um roteiro semi-estruturado, em que a gente tentava analisar justamente como é que as parlamentares tinham começado a sua vida parlamentar e que bandeiras elas defendiam. Então a gente fez 20 entrevistas ao longo desses 3 anos com deputadas federais. Foi uma escolha, a gente escolheu fazer um recorte elencando as deputadas federais, deixando um pouco de lado as senadoras, já que em uma pesquisa anterior nós tínhamos nos debruçado sobre as senadoras. Fizemos 20 entrevistas com essas deputadas de vários partidos, deputadas que já tinham algumas legislaturas, outras deputadas que estavam em início de mandato, no seu primeiro mandato, de vários partidos, e também atentando para as assessoras, né? A gente também decidiu fazer entrevistas com as assessoras para explicar um pouco como é que é essa dinâmica, tanto da bancada como da Procuradoria da Mulher, que foi um órgão criado agora em 2012 para ser um canal também de expressão da bancada feminina. O que a gente observou durante a pesquisa é que as mulheres, elas gradativamente passaram a criar um espaço, né, um espaço institucionalizado. Então a ideia de bancada, ela foi importante para reunir causas relativas, por exemplo, relativas ao trabalho doméstico, ao tema da exploração sexual, a temática do aborto, a temática dos direitos, de modo geral, relativa à questão de gênero. O que é que traz de original a pesquisa? Eu acho que traz de original a atenção das mulheres com relação ao seu processo de reconhecimento. As mulheres, elas sempre se ressentem porque não ocupam funções importantes, como na condição de presidente de mesa ou uma função, vamos dizer, de líder de partido. Quer dizer, observa que, de algum modo, o Congresso ele ainda retém uma diferenciação muito forte em relação ao lugar que os parlamentares homens ocupam, no sentido de direcionar, vamos dizer assim, questões mais candentes e mais fortes, como temática ligada à CPI e tantas outras que aglutinam mais parlamentares homens. Então as mulheres, elas assumiram de um tempo para cá a tarefa de se fazerem reconhecer, e a bancada foi um instrumento excelente para tentar fazer com que elas agenciassem causas e, para além de um processo de reconhecimento no plano informal, elas também criassem procuradoria e tantos outros canais, porque se supõe que as mulheres, elas têm um papel relevante no reconhecimento de causas relativas à temática de gênero. No decorrer das pesquisas a gente percebeu que a bancada ela foi se institucionalizando e se organizando e tendo mais visibilidade, né? Se no primeiro momento, em 2010, a gente via muita atuação individual e inclusive o nosso foco também, a gente começou a pesquisa justamente por parlamentares que estavam no início de mandato, até analisando um pouco como é que essas deputadas elas começavam a se ambientar, né, no Congresso Nacional. No decorrer da pesquisa a gente começou a perceber essa necessidade de uma organização da bancada feminina, e tanto que durante esses 3 anos a gente pôde acompanhar essas mudanças também na própria estrutura da Câmara, né? Em 2011
a eleição de uma da vice-presidente na Câmara. Na Câmara isso foi a primeira vez que uma mulher ocupou um espaço, que foi inclusive muito festejado pelas mulheres. Mas como a professora Iris colocou, como se percebe, há um espaço que é muito reduzido ainda de participação das mulheres, inclusive nas comissões técnicas, né? Assim, a gente percebe que as comissões técnicas que mais as mulheres participam são de seguridade, família, educação, e muito menos nas comissões orçamento, finanças, comissão de Constituição e Justiça, que são lugares que tradicionalmente são ocupados por homens e sobre o qual as mulheres vêm se insurgindo, na verdade, porque afirmam que tem importância na sociedade e que, portanto, também elas têm que ocupar esses espaços no Congresso. Hoje nós estamos nesse momento, inclusive, de toda a discussão da reforma política, de mudanças na própria estrutura da Câmara para que as mulheres possam participar efetivamente das mesas diretoras, que é onde, de fato, muitas das decisões que a Câmara tem passam pela essa mesa diretora. Por isso as mulheres, elas hoje estão numa luta, de fato, para ocupar esse espaço de forma permanente. Há muitos trabalhos que enfocam, por exemplo, a presença reduzida das mulheres nos espaços de poder. Mas, uma vez as mulheres chegando lá, é interessante pensar o que as mulheres fazem, o que elas pensam e quais são os processos ou estratégias que elas usam para se fazerem reconhecer ou para lutar por suas causas. Então isso norteou a ideia da pesquisa. Também não ficamos só na justificativa formal. Percebemos, por exemplo, que as mulheres têm um discurso interessante que associa a política com os temas da subjetividade. Por exemplo, algumas vezes as mulheres reclamavam pela dificuldade de gerenciar o trabalho político com o trabalho familiar, né? Percebemos também que algum discurso sobre essa versão suprapartidária eles estavam presentes, mas há uma tensão, por exemplo, quando a gente se refere à temática do aborto. Mas é uma temática que ela é tensa, ela é complexa, porque dentro da bancada feminina há também outras bancadas. A bancada evangélica, a bancada... As feministas. As feministas, a bancada feminista. Então, quer dizer, essa dimensão suprapartidária que a gente observa na bancada é uma questão muito relevante para ser discutida. Quais são as tensões, quais são as áreas que são, vamos dizer assim, atravessadas por opções que são complexas, porque dizem respeito à vida pessoal e à vida afetiva de muitas representantes. Há uma clareza, embora todas as deputadas formalmente participem da bancada feminina, na prática você percebe que existem grupos que são mais articulados, que estão mais presentes nas reuniões, que acabam de uma certa forma influenciando mais em algumas decisões, e outras que participam menos, de forma mais transitória, mesmo em alguns momentos específicos de homenagens, de momentos como o dia 8 de março, que, por exemplo, é algo que é super interessante de analisar. Há toda uma festividade em torno do mês de março, e em especial do dia 8 de março, quando as mulheres, de fato, aparecem como um grupo coeso, homogêneo. Na prática, né, a bancada feminina ela demonstra ser muito mais complexa que isso, e a pesquisa pôde analisar bem essa questão. Eu acho que a pesquisa ela vai trazer contribuições importantes na academia, porque nós fizemos entrevistas com profundidade, além das enquetes, e há um registro sobre a trajetória de mulheres, o que as mulheres pensam sobre a política, o que elas pensam sobre o parlamento como lugar de trabalho político, como lugar de agenciamento de questões, de demandas coletivas, as relações, por exemplo, que as mulheres têm com movimentos sociais, com ONGs. Então, isso, academicamente, há essa contribuição que é relevante. E também no âmbito das políticas públicas, eu acredito que a pesquisa possa contribuir para entender que universo é esse, né, que ocupa espaços com características bem específicas e com tensões ou com demandas de reconhecimento, com dificuldades, mas com gradativa organização e institucionalização.